Então, hoje a gente inicia aqui um novo quadro, onde eu pego uma empresária na sua empresa e, e a gente vai conversar sobre a vida, sobre negócios, enfim, sobre empreendedorismo. E a Érica é a nossa primeira convidada. Então, a Érica, a dona do Salão Unique. Então, Érica, seja bem-vinda para o nosso quadro aqui, essa novidade que a gente está apresentando. E vamos conversar. Então, eu queria primeiro te perguntar um pouco sobre a tua jornada até aqui. E focar nessa coisa que eu observo de ti, que é a resiliência, né? Que é essa coisa dessa coragem de empreender, apesar de todos os desafios. Conta pra gente aqui como é para ti essa vida de empreendedora, o que te chamou para isso, quais são os maiores desafios? Primeiro, agradecer o convite, achei uma super ideia. E eu sou Érica, né, sou tricologista, terapeuta capilar e proprietária do Salão Unique. E a ideia inicial do Unique veio mesmo de uma ânsia mesmo de gostar, de ser comerciante, de comprar, de vender. E apesar da minha primeira profissão, que eu ainda exerço até hoje, ser serviço público, eu sou formada inicialmente em Direito, e eu passei nesse concurso, fui para a estabilidade, mas eu senti a necessidade desse movimento que é ser empresária. Esse movimento do criar, do produzir, do empregar pessoas, de desenvolver algo, isso pulsa, não é? Quem é empresário sabe. Apesar do perrengue, né? Do perrengue, que não é fácil. Tem muitos desafios. Sim. Tem dia que a gente pensa em desistir, não é? Porque é muita coisa, vem desde o lado, do lado dos recursos humanos, do financeiro, a parte tributária. Então é muito desafio. Mas quem gosta de empreender vai colocando na balança, sim, né? E às vezes eu mesmo me pego assim, pensando, meu Deus, mas pra que mesmo? Sabe, tem hora que realmente a confusão é grande, né? Como eu sou oficial de Justiça Federal, tenho um salário, uma certa estabilidade, né? Tem momentos que eu me pergunto, meu Deus, o que é que eu inventei? Pra que Porque ser empresário, você não é um desassossego da hora que acorda, da hora que dorme, no sentido de estar produzindo, de estar criando, de estar resolvendo algo, seja da parte administrativa, financeira, marketing. Então, você precisa gostar, né, dessa vida que não é calma. Sim, porque tem gente que tem a ideia de que o empresário, como ele é seu próprio patrão, né? Ele tem uma vida muito boa, ele só trabalha na hora que quer. E o pior é totalmente o contrário, né? Às vezes a gente termina não tendo tanto descanso. Somos quem mais trabalhamos. Sim. E os estudos dizem que a gente tem que conseguir, né, desenvolver as atividades de empresário sem estar muito na parte de execução. Sim, mas na estratégia, né? Teria que estar mais, né? O ideal diz que a gente deveria estar na estratégia e não na execução. Eu não cheguei ainda nesse ponto, não. Só que realmente muito ainda precisa de mim na parte de execução ainda. Tem dia que a gente precisa de alguma forma, né? Até para ensinar, para treinar, ou para que a pessoa ali que está naquela equipe entenda como é que precisa fazer. Então, eu acho que principalmente para o pequeno e o médio empreendedor, esse desafio difícil, contínuo, né? Porque de execução. É muita coisa para fazer. E, na verdade, eu sou uma pessoa muito dominante. Meu perfil. Então, acho que isso também leva eu ainda me manter em algumas atividades de execução, porque eu também percebo que quando eu estou ali, na liderança presente, os colaboradores também reagem de uma forma diferente. Sim. Eu sinto que é como o meu estado de ânimo interfere, né? nos demais. Então, eu tenho que estar bem. E aí tu falou também dessa história de ser dominante, e uma das coisas também que é um grande desafio para o empreendedor, para quem tem equipe, é delegar e também estabelecer essa relação, que ao mesmo tempo tem que ser um pouco, né, de proximidade, mas que também precisa ter aquele, vamos dizer assim, aquele posicionamento, né, de cobrar,
os resultados, a gente demanda, mas a gente, que é a história do delegar, que é diferente de delargar, né? Isso. Então a gente delega, mas precisa ter o acompanhamento, o feedback, o treinamento, caso aquela pessoa não esteja ainda, né, trazendo. Eu acredito que isso é uma coisa que a gente tem que evoluir constantemente. Uhum. Como lidar, né, com as pessoas que estão ao nosso redor, até porque eu digo muito para todo mundo lá no salão, a gente convive mais entre si do que com muitos familiares. Verdade. E buscar esse equilíbrio de que você está numa posição que tem que emanar ordens, cobrar, mas ao mesmo tempo não ser autoritário, não ser uma forma muito grosseira. Tem que buscar um equilíbrio. Também não pode ser flexível demais. Sim, aquela coisa de ser muito boazinha, porque na realidade é realmente um exercício. Por isso que eu acho tão importante essa coisa do autoconhecimento para quem lidera, para quem tem uma empresa. Sim. E muitas vezes, né, o empresário, a empresária, enfim, quando ela quer estar muito focada só em resultado, ela deixa um pouco de lado esse negócio aí, de assim, eu não vou humanizar, né? Eu não tenho tempo para isso, eu quero saber do resultado, da meta, do número. E mas aí isso às vezes interfere também, né? Tem que saber como cobrar, para que aquilo ali seja motivação e não desestimular. Sim. O teu colaborador. E no caso da tua equipe, que é praticamente 100% feminina, não é? Tua equipe? A gente tem homens e temos mulheres também, mas a maioria 90% é feminina. E o Nick, ele surgiu, né, de uma necessidade minha, por ter uma doença autoimune, então eu tive episódios de perda do cabelo. Uhum. Foi quando eu resolvi estudar a tricologia, a terapia capilar por mim. Eu acho que eu sou o meu maior exemplo, o meu melhor antes e depois. Tu é a tua própria garota propaganda, né? Isso. E aí, daí, eu trabalhei o Nick baseado onde o nosso forte é tratamentos capilares. Seja do couro cabeludo, seja do fio. Sim. Né? E hoje a gente tem pessoas, por exemplo, você não tem problemas capilares no couro cabeludo, né? Mas faz o protocolo para a parte do fio e viu total diferença. Sim. De fazer tratamentos comuns de salão. Verdade. Para mim eu achei interessante, porque meu cabelo ficou mais brilhoso, ficou mais resistente a parece que tá caindo praticamente nada, né? Porque ele estava caindo até bastante quando eu fui lá. E eu achei bem interessante esse protocolo, né? O protocolo assertivo aí. E aí, desse serviço, a gente tem todos os outros serviços, e aí outras pessoas envolvidas, os colaboradores, os parceiros, que também são pessoas que têm sonhos, que eu também tento colocar na cabeça deles, que eles também estão ali para empreender a pessoa deles, o seu serviço, e todo mundo fazer realmente uma parceria. Porque não é só o meu serviço, eu tenho vários outros serviços que precisam se unir. Eu falo muito que a gente pode empreender no CNPJ do outro, no caso o colaborador, né? E no salão de beleza mais do que isso, porque são pessoas que têm talentos, que têm expertises, que trabalham com o seu CNPJ legalmente, e que podem sim desenvolver e empreender. E olha, hoje eu sou tanto profissional, parceira do meu salão, como sou dona. Sim. E eu, sinceramente, se eu pudesse só trabalhar a terapia capilar, o meu serviço, sem me preocupar com o todo, talvez minha vida fosse mais tranquila. Com toda a gestão, né, que precisa. Isso. E que os parceiros têm isso na mão. Sim. Podem empreender sem se preocupar, porque está lá entregue o negócio, um ambiente, esperando, um marketing feito, cliente chegando, que eles podem apenas desenvolver a sua técnica. Tudo organizado para eles só trabalhar, né? Para chegar e ganhar dinheiro. Que aí é todo o bastidor do ser empreendedor. Verdade. Se preocupar, bater metas, assumir compromisso e conseguir honrar. É importantíssimo. E também o que eu vejo nessa questão do empreender também, por exemplo, a quantidade de risco
que você está exposto, né? Sim. Tipo, é risco de questões com o cliente, com o colaborador, com a parte fiscal mesmo, que a gente tem que ter todo um cuidado, Com né? De certeza. contabilidade, de tudo. Então, eu digo que é uma atividade de alto risco, Alto risco. principalmente no Brasil, né? Onde a gente. E que realmente a gente tem que ter a mente forte, porque a responsabilidade é toda minha. É toda minha. O cliente, ele vê na pessoa da Érica, na pessoa do salão, a responsabilidade. E aí tem todo um trabalho administrativo, financeiro, tributário, que tem que estar tudo corretinho em dias. Sim. E com certeza, tem hora que bate aquele medinho, mas a gente seguindo, agindo corretamente, na mesma hora vem aquele pensamento, tá tudo correto, não tem o que temer. É. E há quanto tempo tu já está empreendendo lá no Salão Unique? 8 anos agora. 8 anos, né? Então já tem Começou pequeno e vamos dizer que há uns 4 anos é uma estrutura bem maior, né? que também aumentou exponencialmente O custo também, né? O custo operacional, as responsabilidades, exponencialmente. O custo operacional. E o digital, como tu usa o digital, né, para ajudar no teu negócio, na captação de clientes, como é essa parte aí de atualização, né? Porque tem muita mulher empreendedora que ainda tem bloqueios com relação ao digital, a falar, né? Como, se comunicar hoje, aqui. acredito que praticamente 99% é o digital, de uma forma ou de outra, né? E a gente vai buscando acompanhar, porque é muito rápido as mudanças. Sim. Com relação a impulsionamento, tráfego, como criar conteúdo, como colocar esse conteúdo à disposição. Então, eu particularmente trabalho mostrando o real que a gente tem de disponibilidade de serviços e de resultado. Sim. Eu acredito que se tem o resultado, é isso que precisa ser mostrado. Verdade. E aí tem toda a criação do conteúdo, dos vídeos, legenda. E uma das coisas que eu acho primordial é você ter uma boa oratória, saber falar. Sim. Então eu acho que a comunicação. Né? Então eu sempre tive, desde muito nova. Então eu busco só aprimorar. Então eu sinto que quem tem dificuldade em gravar um vídeo, em falar, tem um bloqueio a mais. E até perde venda, né? Perde venda. Então a gente vê você muito, tem que saber, né, se expressar. Eu, por Sim. exemplo, eu vejo na minha área pessoas que têm bastante conhecimento, mas não sabem mostrar que tem esse conhecimento, que sabe fazer, não sabe vender. Na verdade, nós somos todos vendedores. Verdade. Em tudo que a gente faz existe uma venda. Então, se você entende que é universal comprar ou vender, é milenar e consegue achar uma forma de colocar isso no seu negócio, as coisas facilitam um pouco mais. Com certeza. Então, assim, as mulheres que estão agora aqui nos assistindo nesse novo quadro, né? O primeiro dia, né, de gravação aqui. Isso. A Érica é uma das mulheres também, as primeiras que foram no Elas Têm Poder, né, podcast. E aí a gente está aqui para até incentivar, né, as outras empreendedoras a assistirem, aprenderem com as mulheres que vão vir aqui conversar comigo. E o que a Érica está dizendo aqui, né? O que você está falando aqui. O quanto é importante a gente evoluir com a evolução do mundo. Então, assim, tem mulheres incríveis, como você falou, profissionais muito boas e tal, que ainda tem esse bloqueio. Então, vamos lá desbloquear. Se tem coragem para montar um negócio, começa, né, devagarzinho. Vai devagar. Grava várias vezes até conseguir. Mas vai dar certo, vai conseguir. Porque realmente o mundo, ele é digital. Sim. Hoje eu já procuro diminuir um pouco, porque particularmente da hora que eu acordo ao final do dia eu tô com o celular na mão. É verdade. A gente tem que saber dosar, né? Dificuldade já de deixar de lado, né? Porque acaba que eu fico praticamente mais de 15 horas dedicadas ao celular, a estar respondendo alguma coisa, criando algo. Aí também já tem que encontrar um equilíbrio para não entrar numa estafa. Para né? não adoecer. Não adoecer. Mas que ajuda muito, ajuda, né? Ajuda. Hoje tudo a gente faz aqui no celular, né? Então, sei lá, tô aqui querendo comprar alguma coisa, eu já vou pesquisar. Eu sei que tem lá o salão tal, tem isso, eu vou lá. Então começou com o Instagram, né? Hoje tem as redes sociais.
mas tem também o Google. Sim, que é importante. Esse ano eu tive a necessidade de criar o site, Uhum. que eu não tinha, e aí fui criar o site, desenvolver, fui quase 2 meses para criar, para ter ali como quem quiser conhecer o que é a Érica, o que é o protocolo assertivo. Então, foi criado um site. Então, é outra forma de apresentar o trabalho, de captar clientes que não seja só o Instagram, Sim, só o tráfego. para fazer mais um tráfego, às vezes, mais direcionado também, né? Isso, um funil mais direcionado. Então, isso é algo importante que muita mulher também ainda não conhece. Dependendo do tipo de serviço, né? Sim, tem um site. Inclusive, eu também lá no estúdio, a gente está agora fazendo, né, esse tipo de trabalho não totalmente direcionado assim para o estúdio, mas a gente tem parceiros que se a mulher quiser, né, eu quero começar a melhorar minha presença no digital. A gente tem parceiros que nos ajudam a organizar essa mulher, né? A mulher quer fazer o vídeo lá no estúdio, ok. Pois a gente tem esse parceiro aqui que pode lhe ajudar com o tráfego, a gente tem esse aqui que pode lhe ajudar. Montar o roteiro, para ir facilitando, montar os ajudando. roteiros, porque realmente a gente precisa acompanhar, né, essa evolução não tem volta. do mundo. Não adianta ficar, eu não gosto, eu não sou blogueira. Olha, aí não dá nem para concorrer. Você não está no digital. Porque aí depois que você está dentro, concorrendo, aí tem outros desafios. Exatamente. O mercado não está nada bom. Todo dia tem, todo empresário que está aí do outro lado vai concordar comigo. Não tá legal, tá difícil, não tá girando o dinheiro em si. Até pela crise do próprio país, né? Esse, do ano passado para cá, eu tenho percebido uma baixa que, se você não tiver organizado para enfrentar, é um momento que às vezes você pensa assim, vou desistir. Ou desistir, ou realmente não dá para continuar. É verdade. Realmente é. E aí é onde entra toda essa garra, essa resiliência, o preparo. Hoje eu até estava assistindo algo na internet, eu não lembro quem era que estava falando sobre isso, mas eu achei interessante a fala, que falava assim, acho que foi o Joel J. Ele estava falando que a atitude, ela é muito importante, e assim também como a formação. No teu caso, tu foi estudar sobre tricologia e tal. Mas além do conhecimento técnico, livres, né? Isso. Além do conhecimento técnico, é importante o quê? É importante ter a mentalidade empreendedora, a atitude. Porque uma mulher que ela, comecei meu negócio, mas eu sei que tá todo mundo aí no Instagram, no YouTube, no Google, sei lá onde, eu vou procurar entender disso, né? Agora é a inteligência artificial. Sim. Tenho que entender sobre isso também. Então, a gente tem que estar todo dia se reinventando, né? Aprendendo coisas novas. Não pode parar, porque senão o negócio para de vez. Porque se tá difícil para quem está se mexendo, né? Para quem tá... A parte técnica é o mínimo. Sim, é o básico, né? Vamos ver. Que você tem que ter. Onde eu tive que buscar não só pós-graduações, mas a graduação mesmo. Aí fiz estética, estou cursando biomedicina, e diversos outros cursos que somam mais de 2.000 horas. Uhum. Isso é o básico. É o básico. Aí depois você tem que aprender como vender o que você aprendeu. Isso. E ter um real objetivo, que não seja apenas vender um serviço. E eu acho que isso também ajuda. Como eu passei pela dor de perder cabelo, eu gosto de ajudar a outra pessoa que está passando por isso e elevar a autoestima dessa pessoa. Sim. Então, o principal objetivo é esse. Se vai gerar um retorno financeiro, é consequência. Sim, verdade. É consequência. Não fazia sentido nenhum se eu não tivesse os feedbacks e os resultados. É verdade. Não teria como continuar. Então, um trabalho, um negócio, ele se sustenta muito por esse relacionamento também, não é? Com o cliente. E essa coisa do propósito que se fala, e que as pessoas acham que às vezes é algo muito assim extraordinário. Não, qual é o teu propósito? O meu propósito é fazer com que essa cliente saia daqui mais confiante, ou então mais tranquila, porque principalmente para a mulher, essa história de perder o cabelo é muito, como é que eu posso dizer? É muito séria, né? Muito angustiante às vezes, né? É uma coisa que mexe muito com a pessoa, modifica a vida dela.
interfere na atitude, como reagir, inclusive no dia a dia, porque fica uma pessoa com mais medo, com mais receio. Mais então, insegura, mais né? insegura. Então, quando você restabelece uma disfunção capilar, a gente percebe como a pessoa muda na forma de agir, de se apresentar, de tomar decisões, porque se torna mais segura, mais confiante. E eu sempre digo isso, da minha doença afetou muita coisa, que nem se eu vou falar aqui vai demorar muito tempo. Mas o que mais me afetou foi o cabelo. Foi o que mais mexeu comigo, foi o que mais me doeu. Então, não é bobagem, é uma coisa que mexe realmente com a pessoa. Então, se você busca algo que vai melhorar a vida de alguém, já é um bom caminho andado. Verdade. Então, E em tudo que se faz, tem sim uma coisa que você possa ser qual é meu propósito, o propósito principal, né, de alavancar o seu negócio. Tem que ser esse. O financeiro tem que ser consequência. Porque na realidade, você sabe, dentro de tudo que a gente já conversou aqui, são muitos problemas, são muitos desafios no dia a dia. Se você estiver ali só pelo dinheiro em si, você Talvez você não vai ter tanta força, né? Diante dos desafios, verdade. Para conseguir. Quando você tem uma causa maior, eu quero ajudar mulheres, no teu caso. Quero ajudar mulheres e homens, né? Que tem alguma questão. Que tem alguma questão capilar e tal, porque eu sei o quanto isso dói na pessoa. No nosso caso, lá no Elas Têm Poder, eu quero levar uma mensagem para as mulheres que todas nós temos poder, histórias, né? Que toda mulher é poderosa, como eu falo, né? Que a gente consegue transpor ali as dificuldades da vida, e aí através daquelas histórias que a gente leva lá, a outra mulher que assiste diz assim, não, se essa mulher conseguiu, eu também consigo. Leva ela a tomar uma atitude, mudar uma conduta, né? Tem esse propósito. A gente pensa que não, às vezes a pessoa nem para pensar, mas qual é o propósito da minha, sei lá, a pessoa tem uma loja de roupa. Eu quero que é feminina, né? Eu quero que a mulher saia daqui mais bonita, porque, sei lá, se ela tiver mais bem vestida, ela vai conseguir aquele emprego que ela quer, ela vai, de repente, sei lá, se posicionar melhor, né? Dentro do que ela faz, porque a gente sabe que também essa coisa da apresentação pessoal, que o teu trabalho também entra aí, né? Sim. É muito importante pra gente. Você quer se ver no espelho, se a imagem que você está passando mostra o que você realmente quer mostrar, né? Em relação ao seu trabalho, isso também hoje está muito em alta, né? Você se posicionar desde o corte de cabelo, a maquiagem, como se vestir, para passar a imagem que você realmente quer que as pessoas vejam. Isso, porque tem muita gente que tem até muito conteúdo, muita competência, e se ela não tiver alinhada... Falo demais, né? Alinhada lá no salão, para as parceiras, como elas têm que se vestirem, tem que buscar uma forma de mostrar confiança. Sim. Porque se você não mostra confiança na primeira apresentação, já fica mais difícil você vender seu serviço. Verdade. E com relação ao teu espaço físico, lá do salão, como tu pensou, assim, quando tu foi montar? O que tu imaginou, né? Qual é a proposta? Quando foi para construir, a gente saía de um lugar muito pequeno, só era 17 metros quadrados. Então, eu tinha muito uma ânsia de um espaço grande. Espaço maior, que não tivesse que fazer a dança das cadeiras como era nesse espaço menor, trocando de lavatório, vai para cadeira. Então, e além disso, criar tanto um ambiente confortável para a parte do embelezamento, que vai desde mechas, alisamento, maquiagem, como também a parte da terapia capilar também demanda uma ergonometria no espaço bem característica também. Então foi tudo pensado nesse aspecto também de ser um ambiente agradável, confortável. Então, por isso tem muita planta no ambiente. E foi pensado mais dessa forma. Porque salão é um lugar que a gente vai para relaxar também, né? Então, eu acho que todo mundo que chega ali no salão sente um conforto. Então, essa era a prioridade. Inclusive, ficou uma estrutura até maior do que eu imaginava. Maior do que eu imaginava.
Mas aí tem sim, tem os desafios, não é fácil. Quando começa a não bater meta, não bater vamos dizer, a receita com a despesa, é, precisamos, de certa forma, buscar estratégia. Pois é, Eric, eu adorei aqui o nosso bate-papo, a nossa carona aqui com conversa, né? E desejo mais sucesso ainda para o teu negócio. Agora a gente vai aqui descer num outro ambiente aqui, de uma outra mulher empreendedora, para que a gente possa só finalizar nossa conversa, né? E deixar aqui essa mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo do quanto vale a pena a gente acreditar, né, no nosso sonho e trabalhar para realizar, não é isso? Com certeza. E fé, né? Fé, não é só a fé, tem que agir e perseverar. E a gente finaliza aqui essa conversa maravilhosa com a Érica Cosme e a gente se encontra no nosso próximo episódio.